Olá pessoal, beleza? Então, continuando agora a nossa parte, né, falando sobre trabalho na última aula sobre Física 1, agora nós vamos continuar falando de energia, né? Aprendemos lá que trabalho é força vezes deslocamento, isso se a força for paralela ao deslocamento, aprendemos que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, caso a força tenha um ângulo com deslocamento, né? Aprendemos isso, aprendemos o trabalho da força-peso, aprendemos o trabalho da força elástica e tal, vimos o que é potência, beleza. Vamos seguindo agora, falar sobre energia agora. Primeira energia que a gente vai falar é sobre energia cinética. O que vai ser energia cinética? A energia cinética é a energia de um corpo por ele ter movimento. Então, para ter energia cinética, você tem que ter velocidade. Então, a energia cinética tem a ver com velocidade. Então, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. É a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. É interessante que você veja que a energia cinética depende da massa. Por exemplo, se você tem uma bicicleta a 20 por hora ou um caminhão a 20 por hora, você prefere, se você tivesse que escolher, você preferia ser atropelado por uma bicicleta ou por um caminhão a 20 por hora? Claro que é pela bicicleta, porque a massa do caminhão é muito maior, então ela vai ter uma energia, vai, né, ter um impacto muito pior em você. Agora, olha que coisa interessante, a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então a energia cinética ela é diretamente proporcional à massa, mas ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Gente, isso é tão importante que se você está num carro a 30 por hora e você vai agora a 60 por hora, você dobra a velocidade, a energia que você tem não dobra, fica 4 vezes maior. Então o impacto, aquele estrago na batida vai ser não 2 vezes maior, vai ser 4 vezes maior. Então, às vezes a gente fica com essa questão de, não, tá um pouquinho, 60 por hora, tá 80 por hora, 100 por hora. Gente, é muito mais energia, né? Então, lembrem-se disso, a energia cinética é o quadrado da velocidade, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Bom, e aí para finalizar esse slide aqui, eu queria te falar o seguinte, olha, o trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética, não é o trabalho qualquer, é o trabalho da força resultante. Ele é igual a variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Nós vamos ter os exercícios, vai ficar mais claro nos exemplos de você aprender. Um corpo de 10 kg, então ele me deu aqui a massa, 10 kg. Parte do repouso, velocidade inicial igual a zero. Sob a ação de uma força constante, então eu tenho uma força constante, não sei quanto que é, trajetória, paralela à trajetória, 5 segundos depois, atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Determine sua energia cinética no instante 5 segundos e o trabalho da força suposta única. Então, se a força é única, ela é a força resultante, que atua no corpo no intervalo de 0 a 5 segundos. Está vendo como é que você vai lendo e tem que entender o que ele está falando? Me deu a massa, beleza. Parte do repouso, velocidade inicial 0. Sob a ação de uma força constante e paralela. Bom, se a força é constante e paralela, o trabalho pode ser dado por força vezes deslocamento. Tá vendo as coisinhas que você tem que ir pescando ao longo da questão? Um tempo de 5 segundos atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui é a velocidade final. Bom, eu vou fazer esse exercício de duas formas. A primeira forma é aquela tradicional. Trabalho é força vezes deslocamento. Para ter isso, eu teria que ter a força e teria que ter o deslocamento. Eu não tenho nenhum dos dois. Para fazer o deslocamento, eu vou usar um Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD. Velocidade final é 15, é igual a velocidade inicial, que é 0, mais 2 vezes a aceleração. Não tenho a aceleração, mas eu consigo achar a aceleração. Olha a conta que eu vou fazer. A aceleração é a variação da velocidade, que foi 15, sobre o tempo, que foi 5, a aceleração foi 3 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração, vou achar a distância. Então, 225 é igual a 6 vezes d. A distância foi o 225 dividido por 6. A distância, aqui o 225 por 6, daria para fatorar ali, né, por 3 primeiro. Mas eu já vou fazer direto aqui, 225 dividido por 6, dá 37
3,5 metros. Essa foi a distância percorrida. Beleza. Falta achar a força. A gente sabe que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui, a massa do corpo é 10, a aceleração dele, a gente achou ali foi 3, então a força resultante foi 30 newtons. Então o trabalho aqui ficou, agora, depois que já fez isso tudo, é 30 vezes 37,5 vezes 37,5, o trabalho 30 vezes 37,5 dá 1.125 joules. Bom, fiz tudo isso, né? Tudo isso para resolver essa questão. Agora aqui em cima, eu vou resolver da segunda forma. Que trabalho da força resultante, porque a força ali é a única, então é o trabalho da força resultante, é energia cinética final menos energia cinética inicial. Bom, de cara, eu sei que a energia cinética inicial vale zero. Por quê, Edi? Porque se a velocidade inicial é zero, a energia cinética é zero, porque se não tem velocidade, não tem energia. Então, o trabalho da força resultante nada mais vai ser do que a energia cinética final, porque a energia cinética inicial foi zero. A energia cinética final é a massa vezes a velocidade final. Se é a energia cinética final, pega a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então, o trabalho da força resultante, a massa é 10, a velocidade final foi 15, fica ao quadrado, dividido por 2. 10 vezes 15 ao quadrado, 15 ao quadrado é 15 vezes 15 é 225, vezes o 10 dá 2.250, que dividido por 2 dá os mesmos 1.125 joules. Então aqui chegamos no mesmo resultado com muito menos conta do que do outro jeito que a gente fez aqui, usando força resultante. Tivemos que usar a força resultante igual a massa vezes aceleração. Do outro jeito eu tive que calcular a aceleração aqui primeiro, tive que calcular a distância com o Torricelli, tive que fazer a força resultante através da segunda lei de Newton. Então eu usei 3 fórmulas e depois a última fórmula para achar que o trabalho igual a força vezes deslocamento. Então eu tive que usar 4 fórmulas. Desse jeito aqui a gente usou uma fórmula só e já resolveu o nosso problema, né? Então aqui determine a energia cinética no instante 5 segundos, aí a energia cinética no instante 5 segundos foi a energia cinética final, que também foi 1.125, né? Então, nesse outro jeito que a gente fez aqui, eu ainda ia ter que calcular aqui a energia cinética que ele pediu no instante 5 segundos, é a massa vezes a velocidade final quadrado sobre 2. Então, no final das contas, eu ia fazer de novo aqui a energia cinética, então foi muito mais conta. Então, o jeito certo de fazer esse exercício era ter calculado a energia cinética final aqui, você já teria a resposta da energia cinética no tempo de 5 segundos e você já teria também ali o trabalho, tá? O mais importante aqui era o trabalho nessa questão, beleza? Vamos seguir. Um projétil de 10 gramas, então aqui é a massa dele, eu não vou nem continuar o exercício, é 0,1 quilograma, né? Aqui a gente volta 3 casas, né? Divide por 1.000 de grama para quilo. Tá vendo? Eu já sei que é exercício que a gente vai ter que usar a massa em quilograma, eu já converto logo. Perpendicularmente numa parede com velocidade igual a 600 metros por segundo. Então, o objeto vai entrar aqui na parede com a velocidade inicial de 600 metros por segundo. E ali penetra 20 centímetros. Então, ele deslocou uma distância de 20 centímetros, ou seja, uma distância de 0,2 metros, tá? 0,2 metros. Já estou trabalhando tudo nas unidades certinhas, né? Na direção do movimento, determine a intensidade da força e resistência oposta pela parede, a penetração, supondo essa força constante. Olha, eu posso fazer de duas formas essa questão, de novo, porque aqui, na hora que ele terminou de penetrar aqui, ó, a velocidade final dele é 0. Então, eu tenho aqui velocidade inicial, velocidade final, distância. Com isso, eu acho a aceleração. Então, eu faria um Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Velocidade final 0, aqui é inicial 600 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é 0,2. Como isso aqui não é o objeto da nossa aula, eu vou fazer essa conta toda na calculadora aqui.
vai dar 600 vezes 600 dividido por 0,4. A aceleração deu menos 900 mil metros por segundo ao quadrado. Essa aqui foi a aceleração. Então, se eu tenho aceleração, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante seria a massa, que é 0,01 vezes os 900 mil. Edi, não tem que colocar o sinal negativo da aceleração? Não, precisa não, porque aqui nessa de força resultante o sinal da aceleração só te dá o sentido, né? Então, 900 mil vezes 0,01, você vai tirar 2 zeros dele, dá 9.000 newtons. Esse seria o primeiro jeito de fazer essa questão. O outro jeito de fazer essa questão, fazer aqui, ó, o trabalho da força resultante é dado pela variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante, a variação da energia cinética final, aliás, deixa eu já colocar aqui, energia cinética final menos energia cinética inicial. Bom, nesse caso, quem é zero é a final, porque aqui a energia cinética final é zero, porque a velocidade final é zero. Então, deu menos a energia cinética inicial, que é a massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Só que o trabalho da força resultante também é força vezes deslocamento. Então, a massa aqui é 0,01. Só um detalhe, o trabalho ele vai ser negativo, porque essa força aqui é força resistente. Ele está penetrando ali e a força da parede está contrária. Então, o trabalho aqui vai ser negativo. Tem esse detalhe aqui que vai ficar todo mundo, que aí vai corrigir os dois sinais aqui, vai ficar positivo. Então, aqui fica negativo, aqui negativo, os menos vão sumir. Eu já vou colocar os... não, beleza. Aqui distância, velocidade inicial 600 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, esse menos corta com esse menos. A força, que é o que a gente quer saber, vezes o deslocamento, que foi 0,2, é igual a 0,01 vezes 600 vezes 600, que é o 600 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí, fazendo essa conta, você faz aqui, 0,01 vezes 600 dividido por 2, isso aqui dá 1.800, que dividido pelo 0,2, que é esse aqui, ó, que ele passa dividindo, isso aqui vai dar os mesmos 9.000 newtons que a gente tinha feito através das questões de dinâmica. Edi, para que eu tenho que saber fazer isso se eu consigo já fazer com as de dinâmica? Você não falou que quando você já sabe fazer alguma coisa de um jeito, para que você vai decorar outra fórmula? Sim, porque esses exercícios aqui dão para fazer de duas formas. Vão ter exercícios que não dá para fazer, você vai conseguir fazer pela forma de energia, beleza? Então vamos lá. Que é o caso desse exercício aqui. Um pequeno bloco de massa 2 kg, então já me deu a massa. A massa tem 2 kg. Encontra-se inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Num ponto O. A força resultante F que passa a agir no bloco faz mover-se ao longo do eixo OX. A intensidade da força varia de acordo com o gráfico. Então, está aqui o gráfico. Determine a velocidade após 4 metros. Então, esse é um gráfico de força por distância. A gente sabe que a área dele nos dá o trabalho. Então, o gráfico de força por distância vai nos dar o trabalho, a área. Então, isso aqui é um trapézio. O trabalho aqui vai ser base maior, que é 4, mais base menor, que é 2, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 12, dividido por 2. O trabalho deu 12 por 2, dá 6, vezes 6 dá 36 joules. O único jeito de fazer essa questão era desse jeito, gente. A não ser que você fizesse algumas coisinhas de derivada aqui, que não vale a pena a gente falar sobre isso, que foge do escopo de vocês. Mas para o ensino médio, o jeito de fazer esse exercício seria assim. Então, o trabalho é esse, só que a gente sabe que o trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Como a velocidade inicial é zero, a energia cinética inicial é zero. O trabalho, que no caso é 36, vai ser igual à energia cinética final, que é m velocidade final ao quadrado dividido por 2. 36 é igual a 2 vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Cortou o 2 com 2, 36 é igual a VF ao quadrado, a velocidade final
ficou igual a raiz de 36. A velocidade final dele ficou 6 metros por segundo, tá? Então, esse era o único jeito de resolver essa questão aí, beleza? Então, vamos seguindo. Essa questão é bem comum em prova, tá? É bem manjada, tá? Essa questão aqui. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Então, vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. Próxima questão. Para levantar um corpo de massa 2 kg a uma altura de 2 metros, um operador aplicou uma força F que realizou um trabalho de 56 joules. Olha só. Eu tenho um corpo aqui, a massa dele é 2 kg e nós vamos levantar ele numa altura de 2 metros. O operador aplicou uma força que realizou, essa força é a força da tração ali da máquina dele, tá? Essa força F aqui, a tração da máquina dele, que realizou um trabalho de 56 joules. Se inicialmente o corpo estava em repouso, ou seja, a velocidade inicial do corpo era 0, qual foi a velocidade ao atingir aquela altura? Gravidade igual a 10 metros por segundo, despreze a resistência do ar, ou seja, não vai ter a força de resistência do ar. A gente já tinha feito esse exercício, mas era ele subindo com velocidade constante. A gente perguntava qual era o trabalho da força-peso, né? Então, o trabalho da força-peso seria mgh, seria a massa vezes a gravidade vezes a altura para subir ele ali. Só que nesse caso, ele vai ter uma variação de velocidade. Então, nós vamos lembrar que é o seguinte, ó, que o trabalho da força resultante ele é igual a variação de energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. E também vamos lembrar que o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos de todas as forças. Então, porque o deslocamento foi para cima, né? Se o deslocamento foi para cima e ele está puxando para cima com essa força F, esse trabalho de 56 aqui, ó, ele é um trabalho positivo. Beleza? Então, olha, o trabalho da força resultante vai ser o trabalho da força F. Qual outra força que age ali? É o trabalho da força peso. O trabalho da força resultante vai ser o 56, que é o trabalho da força F, positivo, por quê? Porque a força F está puxando para cima e o deslocamento foi para cima. Então, força no mesmo sentido do deslocamento vai ser um trabalho positivo, um trabalho motor. Agora, o peso, a força peso, ela está para baixo. O peso desse cara, inclusive, a massa é 2, a gravidade é 10, o peso desse cara é 20. O trabalho da força peso ele vai ser, na verdade, negativo, porque a força peso está para baixo, o deslocamento está para cima, então o trabalho da força peso, na verdade, ele é resistente. Ele que dificulta a gente a fazer o objeto subir. Então, o que acontece aqui? O trabalho da força peso, a gente sabe que o trabalho da força peso é o peso vezes a altura. Nesse caso, ele vai ser negativo. O peso é 20 vezes a altura, que é 2. Na verdade, vai ser menos 20 vezes 2. O trabalho da força peso ele vai ser menos 20 joules. Então, menos 20 não, gente, desculpa. Menos 40 joules. Menos 40 joules. Então, o trabalho da força resultante foi de 16 joules. Esse foi o trabalho da força resultante. Então, o trabalho da força resultante foi 16. A energia cinética inicial é 0, porque ele partiu do repouso. A velocidade inicial dele aqui, ó, era 0. Então, a energia cinética final é a massa vezes a velocidade final dele ao quadrado, dividido por 2. Então, 16, a massa dele é 2, vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Cortou o 2 com 2, a velocidade final ficou raiz de 16, a velocidade final ficou 4 metros por segundo. Essa é a velocidade final dele, 4 metros por segundo. Só queria fazer um comentário. Repara o seguinte, a máquina ela fez 56 joules de trabalho, né? Desses 56, ela gastou aqueles 40 ali para fazer o material subir. Então, dos 56, 40 foi para fazer o objeto subir. E os 16 que sobraram aumentaram a energia. Então, parte do trabalho que ela realizou, ele gastou essa energia subindo o objeto, que foi os 40, que foi igual ali o trabalho da força peso, e os outros 16 que sobraram foi para fazer o objeto aumentar a energia cinética dele. Então,
você gasta parte da energia com uma coisa, parte da energia com outra, e no final das contas a soma tem que dar aquele valor, a energia não se perde aí. Beleza? Vamos seguindo, gente. Energia potencial, a gente vai falar justamente sobre isso agora. Quando você pega um objeto e sobe com ele, coloca, por exemplo, eu coloco uma caixa em cima ali do meu armário. Aí, de repente, balança ali o armário sem querer, a caixa vai e cai e dá aquela batida no chão, até às vezes estraga ali o chão, né? Se for uma caixa muito pesada, dependendo do material. Por que isso acontece? Porque você, ao colocar essa caixa lá em cima, você forneceu energia para ela. E essa energia está na forma de energia potencial. A energia potencial, quando você eleva alguma coisa a uma certa altura, é dada por mgh. Massa do objeto vezes a gravidade vezes a altura que ele está em relação a um referencial. Essa altura aqui tem referencial, tá? Você vai ter que definir um referencial. Essa energia potencial que a gente chama de energia potencial gravitacional. E a gente tem uma outra energia potencial, que é, por exemplo, quando você estica uma mola, né? A gente brinca muito disso quando criança, né? Estica um elásticozinho e solta no braço do amigo, né? Fazendo umas brincadeiras chatas dessas, né? Então, a gente faz isso. E você fornece energia para a mola, esticando ela, e você solta, ela desprende aquela energia na forma de energia cinética. Né? Você consegue, por exemplo, estilingue, né? Ele faz isso, né? Você estica aqui e solta, aí você joga pedra longe. É isso que acontece. A energia potencial elástica, ela é kx2 sobre 2. K é a constante da mola, x é o que você alongou ou comprimiu a mola, e sobre 2, né? A gente já explicou o porquê disso, né? Porque num gráfico de força por deslocamento, seria assim, porque a força elástica vai obedecer a lei de Hooke, né? Que é força igual a K vezes X, e aí o trabalho seria a área disso aqui, e isso aqui vai ser a área de um triângulo retângulo, vai ser cateto vezes cateto dividido por 2, um cateto é a força, que é Kx, o outro cateto é a distância, que vai ser x. Então, kx vezes x dividido por 2 vai dar kx2 sobre 2. Então, essas são as energias. Então, quando você deixa um objeto cair, ele vai cair e ele vai transformar essa energia potencial em energia cinética. Então, ele vai perdendo a potencial e vai ganhando cinética. O que ele perde de potencial vira cinética. É isso que acontece. Tá certo? Então, anota essas duas fórmulas aí, daqui a pouco a gente vai fazer, daqui a pouco nós vamos fazer exercícios sobre isso. Ó, uma bala de morteiro de massa 500 gramas está a uma altura a 50 metros do solo. Então, a massa é de 0,5 quilos e está a uma altura de 50 metros acima do solo. Então, ela está aqui numa altura de 50 metros do solo horizontal com a velocidade de 10 metros por segundo, uma velocidade acima do solo, com a velocidade de 10 metros por segundo, em um instante t0. Tomando o solo como referência, adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine no instante t0 a energia cinética da bala. Letra B, a energia potencial gravitacional da bala. Então a bala está com uma velocidade de 10 metros por segundo aqui, não me falou, eu estava até lendo aqui, meio gaguejando aqui, que eu estava procurando como é que era a direção dessa bala, né? Mas na verdade esse exercício aqui ele não quer saber nada depois, ele quer saber nesse instante, né? Olha, uma bala de morteiro de massa 0,5 kg está a uma altura de 50 metros acima do solo, solo horizontal, com a velocidade de 10 metros por segundo. Ele não me falou, Ed, é horizontal. Não, o solo é horizontal. Ele não me falou que a velocidade é horizontal, por isso que eu li com muita calma aqui. Em um instante t0. Então, nesse instante aqui, ela está desse jeito. Tomando o solo como referência, então aqui a nossa referência é o solo, então a altura aqui é 50, porque é o quanto que está acima do solo, e a gravidade é 10. Letra A, a energia cinética da bala. Bom, a energia cinética da bala é a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Se a massa é 0,5,
A velocidade dela é 10, que está ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser 0,5 vezes 100 dividido por 2, que vai dar 100 dividido por 2 dá 50, que vezes 25, aliás, que vezes 0,5 dá 25 unidade de energia joule, né? Letra B, a energia potencial gravitacional dela. Energia potencial gravitacional, mgh. A energia potencial gravitacional, a massa dela é 0,5, a gravidade é 10 e a altura que ela está é 50. A energia potencial gravitacional, 0,5 vezes 50 dá 25, vezes 10, 250 joules. 250 joules. Acabou aqui a questão. Beleza, gente? Então, essa era a questão. Calculamos a energia cinética e calculamos a energia potencial gravitacional. O sistema elástico da figura, O, representa a posição de equilíbrio da mola. Gente, a mola, o X, é só o quanto que você sai do ponto de equilíbrio para frente ou para trás. Tá? Lembre-se disso. Não é o comprimento da mola, o X. O X é o quanto que a mola aumentou ou diminuiu o seu tamanho original. Ao ser alongado, passando pela posição A, então a mola estava na posição de equilíbrio aqui no O. Essa aqui é a posição de equilíbrio dela. Então, se ela foi para o A aqui, 20 centímetros, então o deslocamento dela foi de 20. A mola armazena energia potencial elástica de 2 joules. Determine. Letra A, a constante da mola. Gente, ó, aqui, primeira coisa, eu vou colocar que o X é 0,2 metros, que eu gosto de trabalhar no sistema internacional. Então, a energia é kx2 sobre 2. Gosto? Não. Tem que trabalhar aqui com o sistema internacional. A energia da mola é 2, é igual a constante, vezes o x, que é 0,2, ao quadrado, sobre 2. Então, esse 2 aqui passa multiplicando, fica 4, é igual a k vezes 0,2 ao quadrado, e 0,2 ao quadrado vai ficar 0,04. Então, a constante da mola deu 4 dividido por 0,04. A constante da mola, isso aqui vai dar 100 newtons por metro. Essa aqui é a constante da mola. Reparem que ficou newton por metro, a constante da mola, porque eu entrei tudo no sistema internacional. Beleza? Letra B. Então, usamos aqui a fórmula direta. A energia potencial elástica que a mola armazena na posição B, ponto médio do segmento OA. Aí a pessoa pensa, poxa, se a distância aqui do O para o B, a distância é de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro, que é metade da distância da letra A, então vai ser metade, vai ser 1 joule. Só que não, né? Porque a energia potencial é kx2 sobre 2. A energia potencial vai ser 100 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. A energia potencial, 100 vezes 0,1 ao quadrado é 0,01, que vezes 100 dá 1. E dividido por 2 dá 0,5 joules. Repara que, por que não dava certo fazer meio que a regra de 3 aí? Meio não, né? Fazer a regra de 3. Porque, apesar da distância dividir por 2, repara que na fórmula aqui a energia potencial é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância dividiu por 2, a energia potencial divide por 2 ao quadrado. Então, ela dividiria por 4. Então, foi de 2 dividido por 4 daria 0,5. Beleza, gente? Então, era isso essa questão. Bom, eu olhei aqui a nossa próxima parte da aula será sobre a energia mecânica. Então, eu vou finalizar aqui, porque já estamos com 29 minutos. Então, a próxima aula a gente volta, dá uma revisada nessa aqui, faz os exercícios de novo, vê os conceitos. Basicamente, a gente aprendeu que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, né? Aprendemos isso. Aprendemos que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. E aprendemos as duas energias potenciais, a energia potencial gravitacional, mgh, e energia... então, aprendemos de fórmula, né? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Aprendemos que a energia cinética massa velocidade ao quadrado sobre 2. Aprendemos que a energia potencial são duas, as energias potenciais são duas, que a gente trabalha aqui, mgh para potencial gravitacional e kx2 sobre 2 para energia potencial elástica. Próxima aula a gente fala sobre isso tudo junto,
que aí a gente vai falar sobre energia mecânica e por aí vai, beleza? Até a próxima aula.